Você acha matéria e habilidades cirúrgicas coisas de outro mundo? Acha que suturar é algo que precisa de um dom que desce lá do céu e que cirurgião é um ente divino que nasceu com a habilidade de suturar? Então esse vídeo é pra você. Oi, meus amores, sejam novamente muito bem-vindos ao canal Estudando as Claras. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Maria Clara, tenho 22 anos e sou acadêmica de medicina do 6º semestre. Hoje nós vamos falar sobre suturas, aquela técnicazinha maravilhosa que fazemos durante as aulas de habilidades cirúrgicas. Eu vou te falar os princípios básicos delas, os instrumentais que utilizamos para confeccioná-las e, por fim, 4 tipos de pontos separados que podemos realizar: o ponto simples, o ponto em X, o donut e o horizontal. É importante lembrar que esse vídeo é feito de uma acadêmica para outros acadêmicos da saúde, outros acadêmicos que também precisam aprender a suturar e praticar isso e estão tendo um pouquinho de dificuldade, principalmente no contexto do coronavírus. Nossa legislação não tem nada que proíba isso. Então, eu estou respaldada nos princípios éticos para repassar para vocês esse conhecimento. É sempre importante pesquisar referências, conhecer um pouco mais, saber disso, pesquisar com os seus professores e nunca desistir da sutura, porque essa área da cirurgia é necessária não só para o próprio cirurgião, para quem quer cirurgia geral, cirurgia qualquer tipo dela, mas também é importante que o clínico geral saia da faculdade sabendo como suturar, como fazer uma boa sutura. Tudo certo? Além disso, esse vídeo foi feito mostrando apenas as mãos e a voz ao fundo, para que vocês não estranhem quando cheguem lá. Como a sutura é algo focado, eu achei que ficou melhor de visualizá-la e melhor de prestar mais atenção no que realmente importa. Antes de irmos para o vídeo, já deixa aqui o seu curtir, o seu comentário, me conta o que você achou e bora suturar! Primeiro, vamos conversar sobre os instrumentais que utilizaremos. Para esta aula será necessário uma agulha montada, uma lâmina de bisturi e os 4 instrumentais básicos: o porta-agulha de maia H, a pinça anatômica, um cabo de bisturi de número 3 ou 4 e, por fim, uma tesoura de maio. Além dos instrumentais, será necessário a confecção de um molde. Para esta aula, eu escolhi o molde de EVA, porém também é possível realizar numa esponja. O molde de EVA deverá ser acompanhado de uma prancheta para fornecer um melhor apoio. O molde de EVA é barato e de fácil encontro. Eu cortei o meu ao meio para dar um tamanho adequado e depois disso eu colei ele na prancheta com uma fita. Eu utilizei qualquer tipo de fita que tinha por casa. A fita vai fornecer uma melhor estabilidade, evitando com que o EVA fique correndo enquanto estivermos realizando a nossa sutura. Colei de ambos os lados, mas também é possível colar nos 4 cantos, em cima, embaixo e em cada um dos lados. Após realizar isso, o nosso molde está pronto. Antes de confeccionarmos uma síntese, é necessário realizarmos uma diérese, e para isso torna-se necessário montar o bisturi. Desta forma, sozinha, ele é chamado de cabo, e para estar completo precisa da sua lâmina. O pacote da lâmina possui instruções para cima, indicando o local de sua abertura segura. É sempre importante lembrar de manipular a lâmina do bisturi com um instrumental, para não causar acidentes. Nesse momento, eu preferi pegar a lâmina com a pinça anatômica, mas eu também já poderia ter realizado este movimento com um porta-agulha, já deixando da forma correta para encaixar ele no cabo de bisturi. Para sabermos o lado onde colocar a lâmina, é necessário se atentar ao desenho do próprio cabo, que é compatível com o final da lâmina, e sinaliza o lado correto de encaixe. Com isso em mente, basta posicionar o cabo e lâmina de forma que o sulco da lâmina se encontre com o sulco do cabo e assim deslizar, escutando um clique quando ele estiver corretamente posicionado. Pronto, assim é a carinha de um bisturi montado. Quando quiser retirar, você posicionará seu bisturi para baixo, pegando na abinha de fora e deslizando ele para frente.
É importante sempre posicionar para baixo ou em direção a uma superfície segura para não machucar as pessoas e nem a si próprio. Vamos montar o bisturi de novo e ver se vocês aprenderam. Agora que já montamos o nosso bisturi, iremos aprender a empunhar os nossos instrumentais. Irei mostrar a empunhadura do porta-agulha e da pinça anatômica. Para empunhar o porta-agulha, será necessário utilizar o terço distal do dedo anelar na argola da direita, o distal do polegar na argola da esquerda, o dedo médio irá em cima do instrumental para fornecer suporte, enquanto que o dedo indicador irá guiar o seu movimento em cima do instrumental, fornecendo direção. Esta é a empunhadura do nosso porta-agulha. É muito importante treinar esse movimento por causa da presença da cremalheira, que fornece tensão a abrir e fechar o porta-agulha. Em relação à empunhadura da nossa pinça anatômica, iremos utilizar a nossa mão não dominante, no meu caso a esquerda, colocando o indicador em cima, o polegar embaixo e o dedo médio servindo de apoio na lateral. Dessa forma, temos a empunhadura correta, com o porta-agulha na mão dominante e a pinça anatômica na mão não dominante. Para iniciarmos a nossa prática, deveremos realizar a incisão magistral. Porém, antes disso, é necessário aprender a empunhadura correta do bisturi. O bisturi possui dois tipos de empunhaduras, uma chamada de arco de violino, por se assemelhar bastante à empunhadura do instrumento, desta forma, e outra chamada de empunhadura de lápis. A empunhadura de lápis ela é mais utilizada para incisões menores, enquanto que a de arco de violino é utilizada para incisões maiores ou curvas suaves. A incisão magistral possui 3 tempos, como mostrarei a seguir. O primeiro tempo é chamado de tempo de pressão, onde entraremos na pele a 90 graus. Depois, deslizaremos a 45 graus no tempo de deslizamento. E então, retornando a 90 graus, sairemos no tempo de separação. Assim, temos pressão, deslizamento e, por fim, separação. Existem diversas agulhas para serem utilizadas na prática cirúrgica, porém, hoje mostrarei 2 tipos delas. A primeira, chamada de agulha de fundo automático, e a segunda de fundo falso. A primeira vem com um fio já incrustado no seu fundo, ou seja, a partir do momento em que você termina de utilizá-la, você deve descartá-la. O fato do seu fio já estar montado confere a esta agulha a característica de fundo atraumático. Já a segunda é também chamada de agulha montável, onde deveremos colocar o fio através de pressão. Essa agulha, por ter esta região na extremidade distal, é considerada uma agulha de fundo traumático. Este tipo de agulha poderá ser utilizado para treino e para situações de reparo em anastomoses intestinais. Para montá-la, você deverá prendê-la desta forma no porta-agulha e então pegar o fio que você irá utilizar. Neste caso, eu peguei um fio de costura comum. Você irá prender esse fio com um polegar na frente do porta-agulha e tentar passar o fio pela região no fundo da agulha. Você fará uma pressão para baixo e escutará um clique, bem parecido com aquele que escutamos quando prendemos o bisturi. Pronto, agulha montada. Algumas instruções são comuns para todos os tipos de sutura. Primeiro, você deverá se atentar para o encaixe correto da agulha. Para isso, você utilizará a região de preensão do porta-agulha, que irá entrar no terço distal da agulha, fazendo uma preensão correta. É importante que a agulha fique reta e que sua região perfurante fique na mesma direção da nossa palma, como mostrarei a seguir. A minha palma está para a frente, bem como a região perfurante da agulha. Também é necessário que a nossa sutura seja de distal para proximal e da mão dominante para a mão não dominante. Isso é convencionado para facilitar o movimento, tornando-o mais natural possível, uma vez que, se eu fizer o contrário, da não dominante para dominante, meu instrumental acessório irá acabar me atrapalhando. Hoje iremos conhecer os pontos separados, a começar pelo ponto simples.
O benefício deles é que eles são menos esquemiantes em comparação com os contínuos e que, se soltar um, não soltam todos. Entretanto, sua confecção é mais lenta e trabalhosa. O ponto simples permite uma boa coaptação das bordas tanto em plano superficial quanto profundo e também pode ser confeccionado em todos os tecidos. Para iniciarmos a nossa sutura, utilizaremos o nosso instrumental acessório para melhor visualizar o campo e assim transfixaremos a agulha de um lado para o outro. Nesse caso, utilizei a transfixação única. É sempre importante lembrar de deixar a mesma distância para cada um dos lados da ferida, cerca de meio centímetro no ponto simples. Caso você não seja tão experiente com a sutura, você poderá deixar mais fio do outro lado, para não correr o risco de, quando estiver fazendo os pontos, você puxar demais e sair tudo. Apesar de não ser nada econômico, é uma medida efetiva que funciona para a prática. A partir do momento que transfixarmos a nossa agulha, nós deveremos terminar o ponto, fazendo um nó. O nó é composto por 3 seminós, sendo o primeiro deles de contenção, o segundo de fixação e o terceiro de segurança. Para a confecção dos 3 seminós, utilizaremos o porta-agulha e a nossa mão não dominante. Também é possível utilizar a pinça anatômica, mas não é minha preferida. Segurando o fio com a mão não dominante, eu chamarei isso de costa do porta-agulha e isso de frente do porta-agulha. Assim, com a costa do porta-agulha, daremos 2 voltas com um fio de sutura. A partir disso, iremos pegar a pontinha do fio que está do outro lado da ferida e puxar com o instrumental vindo na nossa direção. O fio ficará reto num desenho entrelaçado e assim você saberá que está certo, apertando os 2 lados. Depois da costa, utilizaremos a frente, dando uma volta pela frente e voltando a pegar a pontinha do outro lado, desta vez puxando para longe com o porta-agulha. O nó deverá ser lateralizado, pois ele não poderá ficar em cima da ferida, pois senão comprometerá a cicatrização. O último seminó será utilizado de novo com a costa, só que dessa vez nós daremos apenas uma volta e não 2, como fizemos anteriormente. Puxaremos de novo lá na pontinha e voltaremos com o porta-agulha na nossa direção. Após a realização dos 3 seminós obrigatórios, nós ainda poderemos realizar outros seminós, 4, 5, 6, porém todos eles serão seminós de segurança. Deveremos apresentar o fio para o assistente cortar, então terminaremos o nosso ponto simples. O ponto em X é considerado hemostático, porém antiestético, sendo realizado principalmente no couro cabeludo e em planta do pé. Iremos começar da mesma forma que fizemos no ponto simples, transfixando a agulha em ambos os lados da ferida. Porém, não iremos finalizar o ponto aqui. Nós iremos transfixar a agulha novamente ao lado da primeira transfixação, dando apenas um espaço. Feita a segunda transfixação, o nosso ponto começa a tomar forma, ficando realmente parecido com um X. A partir desse momento, nós iremos realizar os 3 seminós para finalizar o nosso ponto em X. Primeiro, 2 voltas pela costa, e então uma pela frente, sempre lembrando de lateralizar o nosso ponto para finalizar com a última pela costa. E assim, após a apresentação do fio e corte, finalizamos o nosso ponto em X. O ponto do Donati também pode ser chamado de U vertical e apresenta uma boa hemostasia. A técnica do Donati é o que chamamos de longe, longe, perto, perto. Por quê? Porque as suas primeiras transfixações serão a uma distância maior do que a sua volta, a sua segunda transfixação, ou seja, como mostra a seguir. Primeiro eu vou entrar mais ou menos 1,5 centímetro de cada lado e depois vou voltar meio centímetro. Parece confuso, mas a gente entende bem melhor na prática. Primeiro eu vou fazer a transfixação longe, mais ou menos 1,5 da borda da ferida. Nesse caso eu fiz uma transfixação dupla.
Primeiro passei toda a agulha indo por dentro da ferida. E agora, ainda por dentro da ferida, vou transfixar a outra borda, fazendo o que chamamos de transfixação dupla. No início do vídeo eu falei que a região pontiaguda da agulha ia ficar na direção da nossa palma. No donut, a gente vai virar a agulha e a região pontiaguda dela vai ficar em direção ao nosso dorso, como fiz a seguir. Após virar a agulha, nós devemos retornar a meio centímetro no que seria perto, na mesma direção da primeira transfixação. Depois de termos realizado as transfixações longe, perto, nós iremos realizar os nossos 3 seminós. O primeiro de contenção, o segundo de fixação e o terceiro de segurança. Após a apresentação do fio, nós terminamos o nosso ponto donut, ou também chamado de U vertical. O donut tem a peculiaridade de gerar uma eversão de bordas, e isso, durante o processo cicatricial, auxilia ao fato da cicatriz não causar uma retração, não ficar invertida. O último ponto que aprenderemos hoje será o horizontal, e o seu benefício é que ele também permite uma boa hemostasia. Após a transfixação de ambas as bordas da ferida, nós iremos inverter a nossa agulha do mesmo jeito que fizemos com o donut, fazendo com que a sua região perfurante se relacione ao nosso dorso. Entretanto, ao invés de passarmos para a frente na mesma direção, nós entraremos com a segunda transfixação ao lado. Você irá perceber que com a segunda transfixação, o ponto se assemelhará a um U, tal como o seu nome. Feito isso, realizaremos os 3 seminós para finalizar o ponto. E assim, após a apresentação em corte, terminamos o ponto em U. E é isso, gente. Esse foi nosso vídeo de pontos simples, nosso vídeo de suturas, introdução. Eu quero saber se vocês têm o interesse de receber o vídeo de pontos contínuos, se vocês querem ele. Se quiserem, deixem aqui nos comentários que eu posto. Eu adoro fazer suturas, é uma das coisas que eu acho muito divertido na faculdade. Não só pela matéria em si, mas porque eu também participo da Liga Acadêmica de Cirurgia. A residência que eu quero fazer é uma residência clínica e cirúrgica, que é ginecologia e obstetrícia. Então, pra mim, suturar jogou na rede é peixe. Eu adoro. Qualquer coisa, me falem, comentem, compartilhem. É isso. Um beijo.